Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que sempre está ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. O endividamento cai entre as famílias brasileiras. Para a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, responsável pelo levantamento, os números de julho divulgados hoje recuaram também por conta do programa Desenrola, que permitiu melhores condições para a renegociação de dívidas. Com o aumento quase que sem freio dos números do desmatamento da Amazônia, um estudo detalhado, realizado por cientistas e lideranças indígenas, destaca: a floresta pode atingir o chamado ponto de não retorno já no ano de 2029. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta: 17 estados brasileiros estão em alerta com a baixa umidade relativa do ar. Nessa hora, cada cidadão precisa ampliar os cuidados com a própria saúde. É preciso beber muita água. Casos de bronquite e asma podem aumentar. Catástrofes naturais registradas apenas no primeiro semestre deste ano trouxeram prejuízos pelo mundo, que somados hoje passam dos 590 bilhões de reais. Você já ouviu falar em carro por assinatura? A novidade vem despertando a curiosidade do mercado consumidor. Libertadores 2023, o Fluminense e o Internacional, depois de jogos emocionantes, estão nas quartas de final do torneio. O Atlético Paranaense foi eliminado nas cobranças de pênaltis. E direto de Santana do Cariri, nós vamos mostrar para você a exposição Birajara Pertence ao Brasil, que está no Museu de Paleontologia da cidade. Depois da repatriação do fóssil encontrado aqui e que estava na Alemanha, é hora de mostrar daqui para o mundo este vestígio valioso da pré-história encontrado em terras brasileiras. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O endividamento das famílias brasileiras caiu no mês de julho pela primeira vez nos últimos 8 meses. Os números são da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O recuo foi tímido na pontuação ajustada pela Confederação, mas traz sinais de mais equilíbrio nas contas de parte da população. Se antes o país tinha 78,5% das famílias endividadas, agora são 78,1%. A primeira queda desde o mês de novembro de 2022. As informações estão no levantamento realizado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizado pela Confederação do Comércio. E de acordo com o entendimento da própria Confederação, esta queda, apesar de modesta, é reflexo também do início da operação do Desenrola, o programa que mobiliza a quitação, a renegociação de dívidas dos brasileiros. Foi o que movimentou os números e fez com que a proporção de endividados caísse, principalmente entre a classe média. Naquele grupo com renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, a queda foi a maior registrada para o período, 0,7 ponto percentual. Eram 79,3% de endividados, passaram a ser 78,6% no mês de julho. O mesmo ocorreu no grupo das famílias que ganham de 5 a 10 salários mínimos por mês, exatamente nas mesmas proporções. Antes eram 78,1% nesta faixa, o número também recuou para 77,4%. Entre as famílias mais ricas, aquelas com renda acima dos 10 salários mínimos, o endividamento manteve estabilidade em 74,9%. No entanto, entre os mais pobres, o endividamento subiu 0,2 ponto percentual. Eram 79,2% das famílias na faixa de renda até 3 salários. Passaram a ser 79,4%. As expectativas, de acordo com os responsáveis pela pesquisa, são de que até o mês de setembro a proporção de endividados no país recue ainda mais e chegue a 77%, justamente por conta da ampliação das negociações feitas a partir do programa Desenrola do governo federal. O levantamento divulgado hoje pela CNC mostra também que em 13 das 27 unidades da federação, a proporção de endividados registrou recuo, principalmente no Distrito Federal, em São Paulo e Tocantins, onde o recuo foi mais expressivo.
mas aumentou, curiosamente, a quantidade de inadimplentes em outros 3 estados. Altas mais expressivas em Sergipe, 3,6%, no Piauí e também no estado do Ceará. Com o aumento nos índices de desmatamento, secas e queimadas na Amazônia, os cientistas alertam que o bioma pode atingir o chamado ponto de não retorno, já no ano de 2029. Isso de acordo com um estudo feito por cientistas e líderes indígenas. Os resultados mostram que a agropecuária é o principal impulsionador do desmatamento da Amazônia, já que o tamanho da área florestal dedicada à agricultura aumentou 3 vezes desde 1985. Em relação ao desmatamento do bioma, a criação de gado é responsável por quase 2% das emissões anuais de gases do efeito estufa em todo o mundo. A maior preocupação é com o fogo, que pode prejudicar o ciclo de chuvas na floresta, que pode intensificar a seca e aumentar as chances de queimadas, em um ciclo vicioso que pode piorar com as mudanças climáticas e o fenômeno El Niño. A floresta amazônica pode chegar em uma fase em que não vai ser possível manter a cobertura vegetal necessária para garantir a quantidade de chuva para realizar a manutenção do próprio bioma. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de floresta estão muito perto do ponto de não retorno. Mesmo com os dados assustadores, os autores do relatório informaram que ainda é possível proteger 74% da Amazônia intacta e restaurar até 6% de áreas destruídas. Mas para isso acontecer, é preciso agir imediatamente. O relatório recomenda que a área florestal deve ser governada em conjunto com as comunidades indígenas locais e que cada país que tenha floresta amazônica crie um plano de ação para atingir a meta de proteger 80% do bioma até 2025. E o Instituto Nacional de Meteorologia informa que 17 estados do Brasil estão sob alerta de baixa umidade. No início da semana, o Brasil já teve registros de índices perigosos de baixa umidade do ar, sendo São Paulo e Minas os estados que tiveram mínima de 20%. E no Rio de Janeiro, a mínima registrada foi de 30%. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar deve variar e o alerta é para 17 estados brasileiros, mas com baixo risco de incêndios florestais e a saúde. Na região central, que contempla Brasília, o INMET citou como grande perigo, pois a mínima prevista era de 15% apenas de umidade. Já em Uberlândia, por exemplo, o índice de umidade do ar chegou a variar entre 12% e 20%. Nos horários com temperaturas mais altas. Em Belo Horizonte e Curitiba, as mínimas chegaram a 20%, classificadas como perigosas pelo INMET. Mas com previsão de uma nova frente fria para a próxima semana, a expectativa é de que a umidade do ar melhore. E o que fazer quando o tempo está seco? Beber muita água é importantíssimo. A Organização Mundial da Saúde considera níveis inferiores a 60% como impróprios para a saúde humana. Além do risco de incêndios, o tempo seco pode agravar doenças respiratórias, como a bronquite, a asma, e provocar sintomas como dores de cabeça e ressecamento dos olhos. Segundo a Climatempo, a baixa umidade no ar é comum no inverno, mas o fenômeno El Niño deixa a atmosfera ainda mais quente e o ar mais seco no interior do país. E amanhã, quinta-feira, a Câmara dos Deputados em Brasília vai sediar um importante evento destinado ao debate jurídico sobre a legalização do aborto e as consequências do ativismo judicial no Congresso Nacional. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Vilches, que fala direto de Brasília. Olá, boa tarde para você, Odilon, para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Esse seminário que você mencionou vai acontecer aqui amanhã, nesse auditório da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. É uma iniciativa de deputados, de senadores e vai contar com representantes do Ministério Público, da Justiça Brasileira, da CNBB e também da Arquidiocese de Curitiba. Em discussão, uma questão judicial com nome complexo, diferente, chamado Arguição de Descumprimento de Preceito
direito fundamental. Uma discussão que começou lá atrás, em 2016, quando um partido político, o PSOL, entrou com uma ação na Justiça, pedindo para que a Justiça alterasse a nossa legislação. Aquela que prevê a criminalização da mulher que praticar aborto até a 12ª semana de gestação. Na época, já em 2017, um ano depois, a primeira Câmara do STF decidiu e concordou com essa ação do PSOL. Só que essa não foi uma decisão definitiva, o que vai acontecer apenas depois da decisão de todos os ministros do STF. A atual presidente e relatora desse projeto, a ministra Rosa Weber, já afirmou que quer colocar em pauta de discussões essa questão judicial ainda este ano. E por quê? Porque em outubro ela deixa de ser ministra. Por isso a necessidade desse tipo de discussão que será feita amanhã e todos nós iremos acompanhar. Então, desde já eu já faço o convite, tá, Odilon, para você e para todo mundo que está nos acompanhando. A TV Evangelizar vai acompanhar isso e durante a nossa programação nós vamos trazer todos os detalhes. Eu volto ao estúdio com você, Odilon. Valeu, Vilches, estaremos ligados. Segundo as Nações Unidas, o mundo já soma mais de 200 milhões de pessoas em situação de imigração. Outros 60 milhões vivem em situação de refúgio e constantemente sofrem perseguições, além de serem vítimas de conflitos armados. A Cáritas brasileira atua na acolhida, integração e proteção de imigrantes e refugiados. São projetos importantes desenvolvidos em diversas cidades do Brasil. Veja só. O crescente fluxo migratório tem levado muitas pessoas a buscarem refúgio em países estrangeiros, escapando de conflitos, perseguições políticas, desastres naturais e outras circunstâncias adversas. A chegada em um novo país muitas vezes é acompanhada de diversos desafios. Para o Nilges, que veio da Venezuela e está há 1 ano e 7 meses aqui no Brasil, a inserção no mercado de trabalho está sendo uma das principais dificuldades. Estamos necesitando de empleo, que aún no estamos trabajando y se nos ha hecho un poco difícil conseguir, pero todo va encaminando bien. Neste contexto, eventos como feirões de empregabilidade para migrantes e refugiados têm ganhado destaque como iniciativas de inclusão e apoio a essas comunidades vulneráveis. A Cáritas da Arquidiocese de Curitiba realizou a 4ª edição do feirão em 2023. Feirão de empregos como este funciona como uma ponte entre as empresas, os migrantes e refugiados e tem como principal objetivo ampliar as oportunidades desses trabalhadores conseguir um emprego e uma renda fixa. A gente faz sensibilizações em empresas para quando chega aqui, facilitar nesse acesso, nessa questão burocrática, combate à xenofobia. Então todas as empresas que estão aqui já estão sensibilizadas. De acordo com os dados do painel de interiorização da Operação Acolhida, hoje o Brasil acolhe 66 mil refugiados. Em um comparativo por estado entre migrantes e refugiados, residente e temporários, São Paulo vem em primeiro lugar com mais de 40 mil refugiados e migrantes. Roraima em segundo, Paraná com mais de 19 mil, Santa Catarina com 17.268, Amazonas com 16.077 migrantes e refugiados. Curitiba é a cidade brasileira que mais recebeu migrantes venezuelanos, sendo o Paraná o segundo estado brasileiro com maior número de venezuelanos interiorizados. Além dos migrantes da Venezuela, há em Curitiba diversas outras nacionalidades, como haitianos, ucranianos, afegãos e cubanos. A Glória é presidente da Bomoco, Associação dos Africanos no Brasil. Os feirões de empregabilidade para migrantes e refugiados desempenham um papel fundamental na promoção da inclusão e da diversidade no mercado de trabalho. Eu acho que esses projetos ajudam muitas pessoas, porque a gente faz todo esse trabalho de processo, desde a obtenção da carteira do trabalho até contato com as empresas. O Eduardo faz parte da OIM, Organização Internacional para as Migrações. O projeto busca a integração socioeconômica dos migrantes e trabalha em conjunto com o governo federal,
organização da sociedade civil e o setor privado para oferecer uma migração digna e segura. É uma oportunidade de recomeço de vida, né? Eles com um emprego, obviamente, vai ter maiores possibilidades para eles e seus familiares se integrarem aqui na cidade. Nosso objetivo não é só produzir uma feira, mas fazer um trabalho de sócio-transformação na vida desse indivíduo, né? Para fomentar esse novo recomeço. Tudo pensando nessa contribuição para essa promoção humana. Veja no próximo bloco os gastos da humanidade com as catástrofes naturais no planeta. Só no primeiro semestre do ano, o prejuízo passou dos 590 bilhões de reais. A imagem aí na sua tela é de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Segundo o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, 430.700 residências foram destruídas, parcial ou totalmente, por eventos climáticos entre 2013 e 2022 no Rio Grande do Sul. De acordo com a entidade, o prejuízo em habitação chega a perto de 2 bilhões de reais. E o estado só fica atrás de Santa Catarina em número de residências danificadas ou destruídas durante este período. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. As catástrofes naturais registradas só no primeiro semestre deste ano causaram prejuízos que ultrapassam as centenas de bilhões de reais às autoridades e, evidentemente, às populações atingidas. Os números são de um levantamento realizado na Suíça. As catástrofes naturais provocaram danos avaliados em 120 bilhões de dólares, o equivalente a 590 bilhões de reais em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2023, de acordo com uma estimativa da resseguradora suíça Swiss Re, publicada nesta quarta-feira. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra 48 bilhões de dólares um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que as catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. Você já ouviu falar em carro por assinatura? Essa é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais e tem chamado a atenção daqueles que valorizam mais o uso do que a posse. Veja só. O Gilson estava acostumado a ter carro próprio e, com isso, todas as responsabilidades que vêm junto: manutenção, seguro, IPVA e depreciação. E depois de colocar tudo na ponta da caneta, viu uma solução: o carro por assinatura. Sempre tive carro próprio, entendeu? Desde meus 18 anos ali, então eu sempre tive carro próprio, então nunca tive, né, uma assinatura. E realmente me está saindo bem atrativo essa condição de ter um carro por assinatura. E para ele foi tão vantajoso que indicou até para o irmão. Meu irmão também gostou dessa ideia de carro por assinatura, tanto é que ele também tinha sempre carro próprio, né? E aí gostou dessa ideia e também assinou. O Gilson percebeu que poderia usufruir de um veículo moderno sem se preocupar com custos adicionais, além da desvalorização do veículo. Tem mais a flexibilidade de poder trocar de modelo a cada 2 anos. Realmente é muito vantajoso, né? Para mim, tem N vantagens e estou muito feliz com essa assinatura. E com a evolução constante dos modelos de negócio no setor automobilístico, o sistema de carro por assinatura tem ganhado cada vez mais adeptos. Em 2021, a quantidade de veículos nesta modalidade era de 90 mil automóveis. Em 2022, a frota das empresas cresceu 16,4%,
passando para mais de 100 mil veículos. Muitas empresas já verificam, inclusive montadoras e outros concessionários, de tão certo que deu essa modalidade, que eles mesmos já estão fazendo seus carros por assinatura. Mas qual a diferença entre o carro alugado e por assinatura? No aluguel tradicional, o custo diário pode variar de acordo com a duração da locação e o modelo do carro. Já o carro por assinatura geralmente tem uma mensalidade mais elevada do que o aluguel. O aluguel de carro é mais flexível em termos de duração e disponibilidade, e os contratos podem ser feitos por dia, semanas ou até meses. Já o por assinatura geralmente possui contratos mais longos, com períodos de 1 a 3 anos. O carro por assinatura geralmente inclui serviços de manutenção e seguro, o que reduz os custos e preocupações adicionais do cliente. Já no aluguel tradicional, o locatário precisa cuidar desses aspectos por conta própria. Ambos os modelos têm as suas vantagens e a decisão final dependerá das prioridades e diferentes perfis de consumidores. Aquele cliente que quer um carro zero, gosta de ter um carro zero todo ano, tem o costume de trocar o carro, aquele cliente que não quer se incomodar, ter uma empresa fazendo toda essa gestão do veículo por trás e a comodidade de ligar apenas no 0800 quando precisar de algo, esse sim é o cliente da assinatura. Em relação à tradicional posse de um veículo próprio, o carro por assinatura pode ser uma alternativa interessante para muitas pessoas que buscam mais flexibilidade e economia. O Gilson, que já vai trocar de carro, recomenda. Vale muito a pena ter carro por assinatura, no meu ponto de vista. Bom, para ter um carro por assinatura, o valor do contrato para modelos básicos gira em torno de R$ 1.800. É alto, né? Para alguns pode até valer a pena, mas antes de decidir é bom colocar todas as contas do mês na balança e avaliar criteriosamente mesmo. Vamos falar de Libertadores. Ontem foi noite de definição, para vagas nas quartas de final. É isso, portanto, está definido o primeiro confronto das quartas, com o primeiro jogo a ser disputado na altitude de La Paz e o jogo de volta no Beira-Rio, em Porto Alegre. E hoje à noite também será decisiva na Libertadores. Quem vai passar no confronto brasileiro? Às 9h30 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Com um empate, o Palestra garante passagem para as quartas de final do torneio. A vantagem dos paulistas foi garantida no jogo de ida, quando em pleno Mineirão o Palmeiras conseguiu a vitória por 1-0. Quem passar desta fase vai encontrar nas quartas com o vencedor da disputa entre Independiente del Valle, do Equador, e Deportivo Pereira, da Colômbia. Jogo de volta que também será disputado esta noite, no Equador. Na Sul-Americana, outros 2 brasileiros vão decidir logo mais à noite se seguem na competição. Acompanhe. Às 7h da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Botafogo faz o jogo de volta contra o Guarani do Paraguai. Um empate garante o time carioca na próxima fase. Se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. No jogo de ida, no Rio, deu Botafogo, 1-0. Também às 7h da noite, em Goiânia, tem Goiás e Estudiantes de La Plata. A missão do Goiás é muito difícil. Tem que tirar a vantagem de 3 gols aberta pelo time argentino no primeiro jogo. Ou seja, com 3-0, 4-1 hoje, os brasileiros conseguem levar o jogo para os pênaltis. Com 4 gols de diferença, a vaga estará garantida nas quartas de final. Agora nós viramos a página do nosso Pauta Aberta, vamos para o Ceará. Em junho, nós exibimos aqui a repatriação de um fóssil de dinossauro que estava na Alemanha. Agora nós vamos fazer esta viagem para o Ceará para mostrar que a relíquia finalmente chegou ao lugar de origem. A exposição Birajara pertence ao Brasil, está aberta no Museu de Paleontologia, que completou 35 anos de existência. Confira essas e outras descobertas na reportagem de Bruna Vieira e Jussiesse Rodrigues. Santana do Cariri é um pequeno município na região sul do Ceará, mas com uma grande riqueza ambiental e paleontológica. Com menos de 17 mil habitantes e distante 550 quilômetros da capital Fortaleza, a cidade está localizada na Bacia do Araripe, que guarda diversidade geológica reconhecida em todo o mundo. O Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens é um dos grandes orgulhos do território. Ele conta a história de um grande cidadão
que tivemos, que foi o Plácido, que fundou o museu e foi o primeiro grande defensor da paleontologia como estratégia de desenvolvimento do território. A história da Terra é contada pela paleontologia. O Museu Plácido Cidade Nuvens, equipamento da Universidade Regional do Cariri, URCA, abriga mais de 8.000 fósseis registrados e recebe em média 1.700 visitantes por mês. Plantas, insetos, répteis, moluscos e outras espécies, como esses troncos de araucária, que são peças mais antigas do local, ou esses peixes de água salgada que confirmam a relação do território com o oceano. Em julho, o Museu de Paleontologia completou 35 anos de criação. Além da importância científica, o tema movimenta o turismo e a economia locais. O pequeno Daniel é brasileiro, mas mora na Inglaterra. Sempre que vem passar férias no Brasil, este é o destino certo dele. E dessa vez, trouxe parte da família, que vive nos Estados Unidos, para conhecer o museu. Eles vão poder ver e começar a amar fóssil e essas coisas disso da história e coisa de dinossauro e planta. I love fossils, so we wanted to come visit and I am very, very impressed with this place. Lugar de fóssil é no museu. Um dos maiores desafios dos pesquisadores da região é conscientizar a população e lutar contra o tráfico de fósseis. Esta espécie de dinossauro retornou ao Brasil há poucos dias, depois de 30 anos na Europa. O Birajara jubatus é considerado um marco porque é a primeira espécie não aviária de dinossauro com material semelhante a penas preservado, encontrado na América Latina. Datado do período Cretáceo, ele viveu há cerca de 110 milhões de anos. Em junho, ele foi repatriado da Alemanha, passou por Brasília, Fortaleza, Crato e agora está em seu local definitivo. A peça vai ficar em exposição por um período e depois será recolhida para estudos científicos. Esse dinossauro que virou um símbolo da luta contra o colonialismo científico, um símbolo para o direito dos povos do território a manterem seus patrimônios e um símbolo de como isso pode desenvolver o território. Então, felizmente, a gente hoje tem o Birajara em exposição. Quem não conheceu, aproveite para ir conhecer, porque é uma peça única no mundo. Só existe esse fóssil com essas características e ele está aqui em Santana, no nosso museu. No Laboratório de Paleontologia da URCA, um achado inédito chamou a atenção dos pesquisadores. A Arlenia delicata, planta fóssil de 120 milhões de anos que foi descoberta na Chapada do Araripe. O novo exemplar botânico ancestral possui características similares à efedra, planta milenar e medicinal usada na China. O estudo foi publicado em parceria com uma universidade chinesa e a Universidade Federal de Pernambuco. A China, ela também tem fósseis, praticamente os mesmos fósseis que a gente encontra aqui são encontrados lá, especialmente de plantas. E esse grupo de plantas, né, ele também é encontrado lá e a gente acredita que isso aconteceu por meio de dispersores, né? Esses dispersores provavelmente eram os pterossauros ou as aves que existiam, né, aqui também há milhões de anos atrás. E também a gente precisa lembrar que os nossos continentes eles não estavam distribuídos como hoje, né? Eles estavam um pouquinho mais próximos e isso favorecia, quem sabe, essa dispersão dessas plantas. A bióloga responsável pela pesquisa e mestra em diversidade biológica e recursos naturais explica como ela foi desenvolvida e revela que novos artigos vão ser publicados em breve. Esses espécimes eles têm tanto estruturas vegetativas como reprodutivas preservadas. Então, isso ajudou a gente a conseguir fazer o trabalho completo, né, de identificação, chegar à família e à nova espécie. A gente tem muito trabalho a fazer, mais material para ser descrito, mais espécies novas para serem formalmente publicadas, né, para a Bacia do Araripe. Então, as expectativas estão altas para o que vem aí pela frente. Todas descobertas valiosíssimas, né, de fósseis de animais que habitavam no passado aquela região e que agora podem ser visitadas em Santana do Cariri. Muito legal. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Até amanhã.